Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um grande aporte na carteira do canal. Eu coloquei toda a minha carteira, toda a minha grana nas ações do Banco do Brasil. E aí, pessoal, no caso foi uma decisão extremamente, fora do padrão, mas que gerou um retorno na carteira extremamente elevado. E eu ainda continuo acreditando muito no Banco do Brasil para médio e longo prazo, e eu acho que eu posso sim multiplicar o meu capital e muitas vezes com ações do Banco do Brasil. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar um segredo sobre o que ninguém conta para vocês sobre Banco do Brasil e que poderia inclusive fazer o seu patrimônio se multiplicar em muitas vezes, sabendo desse segredo aqui que eu vou compartilhar exclusivamente para vocês. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, falar então sobre o Banco do Brasil. Antes da gente falar sobre o meu aporte, minha concentração, o banco ele segue subindo novamente na Bolsa de Valores. Perceba que desde o último mês a ação já subiu 14,8% desde a sua última mínima, que foi aqui na faixa dos 18 a 19 reais. Mas quando a gente pega numa lupa anual, as ações seguem caindo 16%, tá? Por quê? Porque o banco, consequentemente, teve um escorregão nesse ano, queda de lucros, O mercado acabou aqui batendo nas ações do Banco do Brasil. E aí, pessoal, perceba aqui, que tratando-se da carteira do canal, o Banco do Brasil é o coração da carteira. Eu tenho 68% de todo o meu dinheiro, meus 135 mil de patrimônio, em ações do Banco do Brasil. Então é uma posição extremamente significativa, que inclusive o pessoal pode achar que eu estou no prejuízo. Olhando aqui, nossa, Pablo está perdendo 8%, mais de 8 mil reais com ações do Banco do Brasil. O que não é verdade. Quando eu pego aqui o meu patrimônio no longo prazo, o Banco do Brasil foi a principal empresa, que eu fui acumulando aqui ao longo da minha trajetória, perceba que eu consegui uma rentabilidade de 125% em apenas 24 meses, mas considerando o período como um todo, eu consegui uma rentabilidade de 125%, tá? E agora, desde a grande queda, o patrimônio segue, obviamente, se recuperando. Pessoal, 125% de rentabilidade em apenas 3 anos, sabe o quanto isso significa em termos anuais compostos, tá? Quando a gente pega aqui, a calculadora, de taxa anual composta, 125% aqui de rentabilidade numa lupa de 3 anos, eu consegui uma rentabilidade de 31% ao ano. É uma rentabilidade bem notável, muito acima até mesmo de grandes investidores. Mas claro, pessoal, foi em 3 anos. Vamos ver se a carteira vai continuar conseguindo perpetuar essa rentabilidade para os próximos, 10, 15, 20 anos, que aí é o maior desafio. Não você de conseguir uma grande rentabilidade, mas sim de você conseguir uma rentabilidade elevada durante muito tempo. Esse é o maior desafio aqui na carteira do canal. E se por um acaso eu conseguisse manter uma rentabilidade dessa, com o patrimônio hoje ali que eu tenho investido, conseguisse, 31% ao ano, E no caso, vamos sair daqui, pessoal, que você entrou aqui numa página, 31% ao ano. E no caso, eu conseguisse fazer os aportes que eu faço aqui mensalmente na carteira, consequentemente, eu poderia atingir um patrimônio de 3,3 milhões de reais, o que já me permitiria, claro, viver de renda passiva. E se eu quisesse aí ir mais para frente, continuar aportando do bolso, eu poderia me tornar uma pessoa muito milionária, com patrimônio superior a mais de 50 milhões. Mas claro, pessoal, isso aqui precisa ser feito para médio e longo prazo, tá? Agora, falando aqui do Banco do Brasil, eu acho que o Banco do Brasil hoje e para o futuro está extremamente descontado. Eu vou na contramão do mercado, eu vejo muitos analistas e investidores falando que o Banco do Brasil não é uma oportunidade hoje, eu já penso de uma maneira
totalmente contrária. E eu vou provar isso aqui para vocês. Mesmo que as ações tenham dado essa leve alta, eu acho que o banco ainda continua barato. Já olhando aqui a grosso modo, perceba que o banco já ainda está cotado por 0,70 de PVP, a média dele é ser cotado em uma vez, então somente, tá? Para o Banco do Brasil chegar no valor patrimonial, as ações ainda precisariam se valorizar na faixa de 42%, que está longe disso acontecer. 42% de alta significa a ação do banco ser cotada por R$30, tá? Então perceba que ele ainda tem muito espaço para ser cotado, pelo menos pelo seu preço justo de patrimônio líquido, que é a estrutura aqui que soma, né? Faz a divisão dos ativos sobre os passivos e o capital dos sócios da empresa. Então, para o Banco do Brasil ser cotado no seu mínimo justo, ele ainda precisaria se valorizar 40% na cotação, que está longe, obviamente, disso acontecer. Mas a questão não é nem esse múltiplo depreciado. E sabe o que é, pessoal? Que eu acho que o Banco do Brasil está muito barato. Olha aqui o histórico do Banco do Brasil de lucro líquido, né? A gente percebe que o banco cresceu, o seu lucro é uma taxa bem interessante, né? Quando a gente pega aqui, ó, desde o ano de 2009 até o ano atual, o topo de lucros do banco foi na faixa de 37 bi. Então, dividido por 6, o lucro do Banco do Brasil cresceu 516% nesses últimos 10 anos. O que, se a gente colocar 516% de crescimento no lucro do Banco do Brasil, né? Durante aqui, no caso, sei lá, desde a época de 2006, que já faz ali, no caso, uns 19, 18 anos no tempo, ele cresceu a uma taxa de 10,6% ao ano, pessoal. É muito crescimento. A inflação no período foi de 5%. Então, foi uma empresa que cresceu a uma taxa muito interessante. Inclusive, quando a gente usa a fórmula, né, do 1 menos payout vezes ROI médio do Banco do Brasil, que foi de 16%, o crescimento foi de 11 a 10,5% ao ano, se traduzindo nesse crescimento que o banco teve nesses últimos anos. O dividendo médio da empresa foi de 8,5% ao longo desse período, o que proporcionou um retorno embutido no preço da ação de quase 20% ao ano. Mas a questão não é nem essa, é que perceba, pessoal, sempre quando o Banco do Brasil tem esses anos pontuais de queda de lucro, isso nos oferece grandes oportunidades. Por quê? Porque em vários momentos na história, tá? Essa não vai ser a primeira e não vai ser a última. O Banco do Brasil sempre teve esses ciclos de inadimplência. Perceba que em anos aqui ele consegue crescer o seu lucro líquido a uma taxa bem elevada e aí um ano ele dá uma escorregada. Olha o que aconteceu aqui em 2013, o lucro caiu e depois ele se recuperou. 2015, lucro caiu, se recuperou. 2020, lucro caiu, se recuperou. E agora o mesmo fator está acontecendo. O lucro líquido caiu, muito dado pela inadimplência no agro, porque ninguém conta para vocês, pessoal. O Banco do Brasil, ele é uma empresa cíclica. Por quê? Porque grande parte da carteira de crédito do Banco do Brasil está ligado ao agronegócio, que depende exclusivamente, tá, do preço das commodities agrícolas. Olha o que aconteceu com a soja desde o último pico aqui do ano de 2022. A soja já cai mais de 50%. Isso aqui afundou o Banco do Brasil, porque com a soja mais barata, o produtor rural não consegue ter margem. Ele vai ficar inadimplente e vai aumentar o risco de calote para o Banco do Brasil, né? Consequentemente, se o cenário se reverter, o banco pode voltar a ter um lucro líquido bem interessante. Ainda mais agora que ele está mais forte no agro. Tecnicamente, dos 1,2 trilhão de carteira de crédito, 440 bilhões está ligado ao agronegócio, tá? Então tem um peso muito grande no Banco do Brasil, né? E quando esses momentos pontuais costumam acontecer, com queda de lucros temporários já com a perspectiva de recuperação, isso nos abre uma janela de oportunidade muito interessante, porque o mercado deixa as ações tão amassadas que, consequentemente, o retorno que você pode ter embutido aqui no preço da ação pode ser extremamente alto. Pegando aqui por todos os múltiplos possíveis, preço justo do Graham aqui em Banco do Brasil, mesmo sendo pessimista, tá? A gente tem um preço justo na faixa de R$51, o que dividido pela cotação atual de 22, o banco ainda teria um espaço para se valorizar de 134% para chegar na sua precificação justa. Pegue o ratio do Peter Lynch, que vocês pegam aí o PL, né, do banco atual e dividam pela taxa de crescimento, que vocês já sabem que é 10,5. O banco está em 0,47. O Peter Lynch falava que quando está abaixo de uma ação extremamente barata. E não se enganem, tá? Aqui no Investidor Dá, esse PL está errado, de 8 vezes. Mas o próprio Banco do Brasil nos forneceu, na análise de resultados, o guidance, a projeção de lucros aqui para o ano de 2025. E perceba que ele pretende lucrar de 21 a 25 bilhões. Supondo que ele vai ficar no meio do caminho, hoje o banco vale ali 130 bi na bolsa, a gente divide, né, por 23 bilhões de lucro. Então o banco estaria cotado por 5,6 vezes, né, de preço-lucro, que ainda é barato, dada que a média do Banco do Brasil é ser cotado em 6,5 a 7, e em cenário de euforia,
o banco costuma ser precificado por um múltiplo ainda menor, né? Maior, quer dizer. E o mercado já pode estar precificando uma recuperação. Por quê, pessoal? Ninguém tá falando isso aqui para vocês, né? No caso, o presidente Lula, assinou uma medida provisória para o Banco do Brasil, uma MP, que pretende aliviar e renegociar a dívida de produtores rurais com prazos mais longos a taxas de juros reduzidos, isso que pode já dar um indício de recuperação para o Banco do Brasil. Tanto que quando o Lula anunciou isso, essa MP de 12 bilhões, que pretende trazer já um resultado para o banco de alívio, entrando ali o quarto tri já para o primeiro tri do ano seguinte, tá? Os papéis do banco já subiram na bolsa e reagiram muito bem. E eu acredito que essa MP do Lula tende a ser muito benéfico para o Banco do Brasil, pessoal, dado de que o Banco do Brasil, tá, é o banco, tecnicamente, do governo. O governo precisa dele. Por isso que, com a alta da inadimplência no agro, um dos principais nichos de atuação do banco, a medida do governo busca mitigar um dos maiores riscos ao banco, que traz alguma medida, certo alívio para a carteira de crédito, né? E aí o que acontece, pessoal, é o seguinte, tá? Se já estivermos ali uma perspectiva de recuperação do lucro do banco para o próximo ano, os próprios executivos falaram que o quarto trimestre do ano que vem será já de uma retomada da rentabilidade, a gente pode supor o seguinte, tá? Neste próximo tri, o banco lucrou até agora, considerando esse último resultado, 11,2 bilhões. Já para o próximo tri, ele vai lucrar uns 5,2, com entrada por equivalência patrimonial na BB Seguridade, vamos supor uns 5,2 bi. E já para o quarto trimestre de 2025, podemos ver uma retomada, o banco lucrando ali 6,8, tá? A 6,5 bilhões. Então o lucro do banco esse ano poderia se encerrar em 23 bilhões. Essa MP do Lula está avaliada em 12 bilhões, então pode já ter ali um impacto positivo para o Banco do Brasil. Se no ano seguinte o banco se recuperar, como sempre se recuperou, na faixa de 20% a 25% no lucro, no ano seguinte o lucro se recuperando em 25%, ele pode voltar a lucrar 28 bi por ano, que eu acredito que isso aqui é plausível e totalmente, né, interessante de ser precificado. Se no ano seguinte o Banco do Brasil lucrar 28 bi, a gente estaria comprando o banco hoje avaliado, né, por 4,6 vezes lucro. E para o ano seguinte o payout pode voltar a aumentar novamente, dado que ele reduziu o payout aqui no curto prazo. Próximo ano ele pode voltar para 35% ou até mesmo a normalidade de 40%. Vamos trabalhar em 35%, tá? Se eu fizer 1 dividido por 4,64 vezes 35%, para o ano seguinte ele poderia voltar a pagar de 7 a 8% ao ano. E aí lá para o ano de 2027 já voltar a pagar totalmente, mas não dá para saber, né? Vamos ver aí como vai ser a recuperação do Banco do Brasil para o próximo ano. Eu acredito que o banco vai voltar sim a ter um payout mais elevado, na faixa de 40% a 45% ao ano sim, ainda mais se essa recuperação de lucros acontecer, dado de que quando o Banco do Brasil estava com o mesmo lucro líquido lá no passado, na faixa aqui, né, de 29 a 28 bilhões, aqui nessa época eles já nos pagavam um payout na faixa de 40%, de 35% a 40%. Então é razoável pensar de que o payout voltará sim à sua normalidade. Na faixa de 40%, eles já voltaram a pagar um dividend yield mais interessante para o próximo ano. E se isso acontecer, pessoal, a reprecificação das ações poderiam ser interessantes, né? O banco ficar cotado ali por múltiplos mais altos, a ação valorizar e trazer esse retorno interessante para o investidor que está comprando agora. E para quem segurar a longo prazo, pode ser sim uma boa oportunidade. Essa daqui é a minha visão, principalmente com a retomada que vai acontecer inevitavelmente, dado de que um banco pilar sistêmico aqui do Brasil, ele precisa voltar a lucrar para alimentar a máquina pública, que é o governo federal. Outro fator aqui, pessoal, que ninguém cita para vocês que ficaram comigo aí já no final deste vídeo, esse estudo sobre Banco do Brasil que eu peguei lá do canal Neto Invest, tá? Um estudo de que todas as vezes o camarada que comprou Banco do Brasil em ciclos de baixa conseguiu multiplicar o seu capital em várias vezes, pessoal. Inclusive, tá? Olha isso aqui, ó, o último ciclo de Banco do Brasil, né, de 2004 a 2008, a ação subiu 1.500%. O último ciclo, 2016 a 2019, a ação subiu 300%. Nesses ciclos de alto, o banco proporciona uma rentabilidade muito grande para o acionista, tanto de valorização e também de bons pagamentos de dividendos. E o mesmo está acontecendo agora, o banco está bem barato, cotado por múltiplos parecidos de 2016 a 2004, o que trouxe aí também e vai trazer uma assimetria interessante. Imagina se engata um ciclo de alta, corte na Selic, tá? Consequentemente, o Banco do Brasil poderia se valorizar muito. E não para por aí. Olhando aqui também o PVP, né? A gente consegue perceber que em ciclos de alto o banco é cotado por um PVP na faixa de 4 a 4,5, extrema euforia, trazendo também
um potencial de valorização acima de 400%. E apenas para ele ser cotado nas suas médias, uma alta de 40% já seria totalmente razoável. Esse preço que o Banco do Brasil está sendo cotado hoje é o mesmo preço de 2016 e o mesmo preço do ano de 2004, que também passou por situações complicadas e quando se recuperou, trouxe um retorno muito grande para o investidor. E perceba que, mesmo com a queda atual, ele ainda gerou um retorno de 18,5% ao ano na média, já reinvestindo dividendo. E para quem aqui conseguiu ter essa alta de 11.000% em apenas ali 20 anos, né? Ou seja, o banco chegou a entregar de fato 12.000% em 20 anos. Isso aqui é real, tá? Quando a gente coloca aqui na calculadora composta, vamos colocar aqui que seja, né, 15.000% de retorno, já reinvestindo aqui, né, obviamente os dividendos. Numa lupa de 20 anos, temos aqui um retorno de 28,5% ao ano na média. Agora aqui, ó, 13.000% de retorno, que o banco já chegou a dar esse retorno, ó. Quando a gente pega aqui no gráfico, olha ali em cima, ó, antes de toda essa queda, o banco chegou a gerar 11.000% de retorno. Vamos ver quanto que ele deu? 11.000% de retorno em uma lupa, né? Ano de 2002, agora já são 23 anos no tempo. Deu aí 22,72% ao ano de retorno antes de toda a queda. Superou até mesmo o Itaú, que no mesmo período deu um retorno de 19 a 20% ao ano, tá? Então, 2% a mais numa lupa de longo prazo faz diferença. Se você tivesse investido, tá? No caso, 100 mil em Itaú lá atrás, o Itaú, ele deu um retorno de 20% ao ano. 19, tá? Quando a gente pega uma lupa mais longa, 20 anos investindo 2 mil por mês, você conseguiu 7 milhões. Com o Banco do Brasil, que deu 22% ao ano, você conseguiu 11 milhões, ou seja, mais de 3 milhões a mais. Então, o pessoal pode achar nada legal, tipo, nossa, só 2% a mais para eu ter essa volatilidade faz diferença, pessoal. 2% a mais de forma composta, olha o que acontece no longo prazo, tá? São 4 milhões a mais no seu bolso, não ignore isso. Então o Banco do Brasil, mesmo sendo menos eficiente que o Itaú, ele ofereceu retornos mais interessantes, principalmente para quem comprou nessas quedas quando costuma acontecer no banco, tá? Já com uma recuperação em vista, você pode estar fazendo um excelente negócio, tá? Uma pena que eu não consegui aproveitar, dado que eu comecei a comprar aqui Petro, outras ações da minha carteira, mas eu acho o Banco do Brasil ainda que eu comprei num bom preço, na faixa ali dos R$24, também tá barato, com uma perspectiva de médio a longo prazo. E se ele me gerar bons dividendos também, isso vai ser uma excelente escolha, tá? Bom, Pablo, nossa, que difícil fazer tudo isso que você faz. Será que você tem alguma ferramenta que nos proporcione mitigar o nosso risco e traga uma potencialidade de retorno maior? Pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, tá? Eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha aqui, ela é show de bola, ela é supimpa, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso, tá dada aí para você, tá? Fora que você tem mais de 100 ações aqui que você pode analisar em tempo real. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a cada segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, sem que você tenha que mover um sequer dedo para que isso aconteça. Por quê? Porque já tem algoritmos de negociação preparados que fazem isso aqui por você em tempo real, atualizando todas as projeções, desde margem de segurança, PEG ratio, preço justo e tudo que tem aqui incluso nesta planilha. E terceiro fator, pessoal, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora que você também tem acesso a preço teto projetivo e uma infinidade de benefícios aqui para vocês, tá? Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e está aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais aqui na bio do canal e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Fora que eu também recomendo vocês se tornarem membros aqui do canal, que pode trazer aí para vocês também o conhecimento a mais, tá? Mas, pessoal, de fato, mamão com açúcar, tá? Tecnicamente mais moleza que isso aí, só sopa de minhoca. De fato, é uma planilha que pode mudar aí
constantemente a sua vida na bolsa e trazer facilidade, praticidade, para você não ficar aí todo dia se matando e fazer conta. A planilha já quantifica isso aqui para você sem você ter trabalho nenhum, tá? Conclusão deste vídeo, pessoal. Acho o Banco do Brasil uma oportunidade. Sim, pretendo continuar tendo as ações e acho que ele vai trazer um retorno bem acima da média, principalmente agora nesse cenário de baixa e já com essa perspectiva de recuperação em vista no médio a longo prazo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comentei se vocês têm Banco do Brasil e qual é a sua visão de médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus no próximo vídeo e fui!